O ano era 1911, mês de julho, e o jovem e determinado explorador Hiram Bingham explorava as densas florestas montanhosas do Peru. Bingham, estadunidense, enviado pela Universidade de Yale e também patrocinado pela National Geographic Society, estava atrás de uma cidade perdida. A capital do que havia sobrado de um grande império andino, há muito esquecido, conquistado pelos espanhóis, mas que por um tempo resistiu em meio às montanhas e florestas. Os registros são discrepantes. Os mais antigos mencionam o nome Vilcabamba como o centro político desse estado remanescente, e era justamente o que Bingham buscava. Saindo de Cusco, percorrendo o vale do rio Urubamba, Bingham estava reunindo pistas sobre as ruínas da região. A expedição segue seu rumo, passando pelas cidades de Urubamba, pelas fortalezas de Ollantaytambo, seguindo sempre o leito do rio, até que eles vão para uma estrada recém-trabalhada, chegando num povoado para descansar. Lá eles se encontram com o camponês Melchor Arteaga, que estava curioso com toda aquela movimentação. Após ser esclarecido sobre a expedição, ele comenta que logo acima, no topo das montanhas, existiam ruínas que poderiam interessar aos exploradores. Os companheiros de Bingham, no entanto, não ficam entusiasmados. Afinal, eles já haviam passado por muitas ruínas na região e esperavam que aquelas não seriam algo de tamanha importância. O próprio Bingham, no entanto, comprou a ideia de Arteaga, pagando 50 centavos de dólar para guiá-lo, o equivalente ao salário de um dia de seu trabalho. Passando por perrengues num caminho totalmente rústico, Bingham chega a uma pequena cabana, onde haviam duas famílias que alegremente os recebem, os Álvares e Richardes, que estavam mais que dispostos em ajudar o explorador a ver as ditas ruínas. Ao invés de Arteaga, no entanto, que fica de trololó com Álvares e Richardes, é o filho dos Richardes, o pequeno Pablito, que guiaria Bingham pelas ruínas. Ele segue Pablito sem muita convicção, mas logo é surpreendido, comentando em seu registro que "Eu comecei a achar que o meu tempo havia sido perdido, porém a vista era magnífica, e aqui presente nos encontramos em meio a uma floresta tropical. Abaixo da sombra das árvores, conseguimos encontrar um labirinto de paredes antigas e ruínas de construções feitas de blocos de granito. Alguns que eram tão lentamente encaixados no mais refinado estilo de arquitetura inca." Bingham estava diante de uma enorme cidade entre as nuvens, não encontrando ali Vilcabamba, mas em contrapartida, ele estava de cara às impressionantes e grandiosas ruínas de Machu Picchu, a maravilha moderna que vem logo em mente nos dias de hoje quando se fala da história dos Incas. E embora Machu Picchu seja realmente talvez o ápice simbólico dos Incas em termos de arquitetura, cultura e conhecimentos no geral, a cidade é apenas um pequeno pedaço do que antes foi um imenso império que cobriu grande parte da América do Sul e que teve uma vasta e rica história a ser explorada. Vamos nos adentrar, assim como Bingham, nos vales e picos da Cordilheira dos Andes e mergulhar de cabeça na história dos Incas. Esta aqui é a cidade de Cusco, o centro do mundo Inca. Foi aqui que começou tudo, onde começou um grande império andino. Mas antes que esse império pudesse florescer, antes mesmo que a cidade de Cusco pudesse crescer, culturas humanas já habitavam aquelas terras muito antes do Inca aparecer. Mas sério, o registro histórico peruano é realmente impressionante. Com sociedades aqui as mesopotâmicas datando de mais de 6.000 anos atrás, voltamos sempre àquela velha história de como o ser humano chegou aqui na América, um debate acalorado, já que temos evidências humanas datadas de até 10.000 anos atrás, bicho. Mas como eu já falei uma vez, sabemos que uma hora chegamos e nos assentamos por aqui com os começos bem similares de caçadores e coletores, que no caso peruano, muitos tornaram para o sedentarismo e a construção de sociedades agrícolas. As sociedades andinas se desenvolveram de forma bem distinta e característica, em especial por conta das variações geográficas e climáticas criadas na região. Se tem aos arredores de Cusco e afins 3 regiões distintas. A primeira delas é a Yunca, uma região situada entre o nível do mar e os seus 2.500 metros de altitude, em especial no vale do rio Urubamba, de clima mais quente, a vegetação densa de umidade grande,
cheia de verde das árvores e musgos que pintam a região. Depois dela temos a Quechua, compreendida entre 2.300 e 3.500 metros de altitude, com temperaturas mais amenas, porém de chuvas fortes, de vegetação menos densa, mas de solo rico e potencial hídrico elevado. Afinal, nós temos a Puna, situada entre 4.000 e 4.800 metros. Seu nome significa mal de altitude e já deve se esperar o porquê. Nela, as temperaturas no geral são bem baixas, mas cheias de lagos e planaltos, de vegetação já mais rasteira, porém a região historicamente foi bem importante no estilo de vida andino, servindo como um congelador natural usado para a desidratação de alimentos, como batata e carne, além de, claro, servir de local de conserva de alimentos. É no encontro desses ambientes díspares uns dos outros que as sociedades andinas floresceram, em especial no Vale de Cusco, já que temos registros de atividade humana datados de 5.000 anos antes de Cristo, com pinturas rupestres e materiais líticos, com uma das sociedades mais antigas de Cusco sendo a cultura Marcavaite, datada do ano 1000 a.C. Aqui já podemos notar elementos cruciais da vida das sociedades andinas. Primeiro, sua cerâmica, geralmente bem trabalhada e detalhada, com propósitos que vão desde os mais mundanos a funções cerimoniais. Além disso, a alimentação e estilo de vida dessas sociedades já era marcada por uma agricultura extensa de diversos tipos de plantas nativas domesticadas pelo homem, como foi o caso do feijão, diversos tipos de tubérculos e milhos, além do pastoreio de camélidos, como as tradicionais lhamas, alpacas e vicuñas. É por aqui que se supõe a origem do sistema de Ailus. Ao que se parece, a denominação genérica Ailu seria uma unidade social ligada principalmente por laços familiares, embora em muitas definições, os Ailus também sejam uma junção de famílias para formar o grupo, geralmente uma comunidade rural atrelada a algum território e, como eu falei, com ligações de parentesco estendidas. Novas culturas foram surgindo, no entanto, partindo dos Chanapata, Coracadi e chegando nos Kirk, que já construíram edifícios rústicos de pedras calcárias e de urita, mas chega uma das grandes influências pré-incas na região, os Wari. Acredita-se que os Wari foram um grande império, oriundo da costa norte do Peru, chegando ao Vale de Cusco por volta dos anos 700 d.C. Eles traziam consigo sua tecnologia cerâmica, arquitetônica, têxtil, além de técnicas de manejo hídrico oriundos da costa desértica peruana, que serviriam de base para os futuros sistemas incas. Os Wari também influenciaram fortemente aos incas em sua estrutura imperial de estado, não só em sua ideologia, como em mecanismos de funcionamento, a exemplo da presença militar na região, demonstrada pelo sítio de Pirquillacta. Ademais deles, o Vale de Cusco também sofreria de influências mais ao oriente, do Lago Titicaca, vindas da cultura Tiwanaku e sua vasta rede de influência. Há muito debatido se seria um império contemporâneo aos Wari. Mas a época Wari acabaria com o declínio do Grande Império e sua expulsão do Vale de Cusco por volta do ano 1000 por parte da emergente cultura Lucre. Os Lucre seriam, em certa medida, os antecessores mais próximos dos Incas, com estilos cerâmicos similares, porém ainda muito bem influenciados pelos Wari. Mas, pô, assim, legal toda essa história aí, várias culturas e tal. Mas e os Incas, hein? A lenda das origens dos Incas é tão emblemática quanto sua sociedade. As origens dos Incas são extremamente incertas, mas nós conhecemos algumas delas, como as lendas dos irmãos Ayar, como esse camarada aqui, Manco Capac. E não é esse camarada aqui. Manco Capac se diz que ele talvez tenha surgido junto de seus irmãos no meio do nada, uma gruta saindo de pedras, oriundos, claro, do deus Viracocha. Essa lenda é apenas uma versão das histórias passadas oralmente pelos Incas acerca de suas origens. De forma mais aprofundada, a lenda dos irmãos Ayar nos conta do surgimento de 8 irmãos, 4 casais nascidos do deus Viracocha, criador do mundo. As versões são muitas, mas dizem que eles saíram do Monte Tampu Toco, levantando consigo 10 Ailus, vagando em direção a terras férteis para construir uma civilização, perdendo 3 dos irmãos homens no caminho de forma que só sobra Ayar Manco, quem, junto à sua cônjuge Mama Ocro, ao chegarem no Vale de Cusco, seu cetro de ouro afundou facilmente, mas para retirá-lo, um vício, o que indicava que era ali onde deveriam se assentar, com Ayar Manco mudando seu nome para Manco Capac e fazendo nascer assim a cidade de Cusco.
A segunda versão do mito diz que Manco Cápac e Mama Ocllo seriam filhos do deus Inti, Deus Sol, que sentiu pena do estado pobre e selvagem dos homens e decide mandar seus filhos para civilizá-los. Nascendo um casal mítico no lago Titicaca, recebendo de seu pai um cetro de ouro, o qual deveriam usar para fundar na terra, e onde a fundasse deveriam fundar um grande reino, que após muita procura, acabam no Vale de Cusco, onde chamam o povo daquelas terras para ensiná-los e governá-los. Aqui nessa versão se diz que Manco Cápac ensinou os homens o cultivo e a arte da guerra, enquanto Mama Ocllo ensinou as mulheres a tecer, fazer vestidos e outros afazeres próprios do lar, ganhando a adoração do povo e assim fundando a cidade do umbigo do mundo, como aparentemente se traduziria Cusco em Quechua. Mas essas versões de origem mitológicas já nos levam para um grande entrave, e algo que eu queria comentar acerca não só dos Incas, como de tudo que vimos até então. Responder à pergunta de onde vieram os Incas, ou quem foram os Incas, não é tão fácil quanto contar histórias de irmãos míticos e deuses, não é mesmo? E embora a gente tenha até bastante informação, a gente tem que ter cuidado na hora de navegar nesses conhecimentos, e isso vai principalmente quanto à natureza das nossas fontes. Os Incas e na verdade todos os povos na América do Sul não tinham exatamente sistemas de escrita como os encontrados no Velho Mundo, o que dificulta bastante a hora de requerer as fontes oficiais vindas diretamente dos próprios nativos, né? O que se tem em compensação são registros orais passados por gerações, além de, claro, registros escritos posteriormente à chegada dos europeus. Ambas fontes têm seus problemas, já que, embora as histórias orais sejam bem interessantes, os Incas e de forma geral os povos andinos não mantinham uma concepção do tempo e muito menos de registrar o tempo como nós fazemos hoje. Para eles, o tempo era cíclico e as narrativas históricas eram muito mais narrativas mesmo do que registros historiográficos, provavelmente como a gente gostaria, né? Isso significa que nas tradições orais andinas, o importante era muito mais enaltecer os feitos de seus antepassados ou figuras de interesse do que propriamente se ater a uma realidade histórica coesa. Isso fica bem claro para a gente quando olhamos nos escritos de espanhóis ao entrevistarem os nativos acerca de suas histórias, onde temos um emaranhado de contos discrepantes entre si, muitas vezes até contraditórios, o que torna entender a história não só inca, mas andina, um trabalho muito difícil. Seguindo esse tema de registros, o que se tem escrito após a chegada europeia também é bastante problemático. Não só em questão de discordância dos registros dos contos orais, mas também temos problemas quanto à perspectiva dos ditos escritores. Isso porque em parte dos registros temos a perspectiva espanhola, claro, com toda a sua visão de mundo embutida e muitas vezes com agendas próprias a serem seguidas, como é o caso do trabalho de Pedro Sarmiento, escrito a mando do vice-rei do Peru, colocando os incas como governantes e legítimos tiranos. E claro, os espanhóis como os verdadeiros soberanos de direito, olha só. A outra parte das fontes escritas vem de descendentes de nativos ou transcrições vindas diretamente dos nativos, e essas também têm seus problemas, já que muitas foram escritas décadas depois da conquista, e quanto às transcrições, temos problemas de tradução do quechua para o espanhol, e claro, os problemas que a gente falou, quanto à coesão histórica e parará. Talvez as nossas fontes mais seguras sejam arqueológicas, mas eu, como não sendo nada especialista nessa área, eu não saberia dizer quais os problemas dessas fontes, mas com certeza devem ter, né? Enfim, dito tudo isso, o que se tem de fato e que vai ser dito nesse vídeo são informações de todo tipo, tanto escritas e também são informações arqueológicas, que nos permitem construir uma linha narrativa da história dos Incas, mas eu espero que tenha ficado claro que é meramente uma linha, e tudo, ou ao menos quase tudo aqui, é para ser levado com um gigantesco asterisco, porque né, fazer história é difícil. Mas tá, vamos voltar ao que interessa. Embora mitológicas e fantasiosas, as lendas dos irmãos Ayar e Manco Cápac, as origens históricas dos Incas retêm certos elementos dessas narrativas. Ao que parece, após a desintegração do domínio Wari, o panorama geral das culturas emergentes era realmente um tanto caótico. A presença dos Lucri, em especial os Ayamarca, que surgem no Vale de Cusco, atestam um período de instabilidade local que marcaria a origem do pequeno reino de Cusco, fundado por povos supostamente vindos da região do Lago Titicaca no século XIII,
Com precedentes dúbios, mas semi-históricos, o primeiro Sapa Inca Manco Cápac teria chegado ao Vale de Cusco já chutando o pau da barraca, entrando em conflitos por terras contra os Ayamarca, que acabaram perdendo nessa disputa um território assegurado. Os sucessores igualmente míticos de Manco Cápac expandem o emergente reino a passos de tartaruga, no entanto, com as crônicas apontando que o controle de Cusco, as regiões vizinhas, era inicialmente dúbio e frágil, sendo necessário constantes reconquistas por parte dos senhores cusquenhos, como teria sido o caso do filho de Manco Cápac, Sintiroca, seu neto Yoki Yupanqui e muito mais tarde Viracocha Inca. É aqui, no entanto, no reinado de Viracocha, que as coisas começam a galopar e a historiografia também começa a ficar mais crível. Numa região ao sul de Cusco, havia uma cultura guerreira feroz que, pela arqueologia, se supõe terem contribuído até para a queda dos Wari, a cultura dos Chancas. Eles conquistam e aterrorizam grandes pedaços de terra e, ouvindo falar da suposta grandiosidade do senhor de Cusco, decidem exigir dele vassalagem ou destruição. Viracocha Inca, tremendo pelo pior e julgando a situação como perdida, decide abandonar sua cidade à própria sorte, mas se conta que um de seus filhos, Cusco Yupanqui, ficaria para defender a cidade do Deus Sol. Dizem as lendas ainda que o próprio Deus Inti, o Deus Sol, decidiu intervir a favor de seus filhos, supostamente aparecendo no sonho de Cusco Yupanqui, afirmando que ajudaria aos filhos do Sol. Essa ajuda aparece no dia seguinte, no calor da batalha, contra os Chancas, com as forças de Cusco não muito superiores, onde se diz que as pedras das montanhas foram dadas vida, criando um exército para ajudar a Cusco Yupanqui e rendendo vitória decisiva para os cusquenhos. Embora a mitologia exagere, sendo muito mais provável um deslizamento de pedras conveniente, a vitória serviu para legitimar o prestígio de Cusco Yupanqui como reinante, o que ele imediatamente usa a seu favor, liderando as tropas de Cusco contra os Chancas numa guerra prolongada de décadas, onde ele lentamente estabelece bases mais fortes em territórios vizinhos. Nesse meio tempo, sem o retorno de Viracocha, Cusco Yupanqui decide reafirmar sua autoridade usando os espólios de sua guerra contra os Chancas como moeda de troca para reestruturar a cidade de Cusco, iniciando um grande programa arquitetônico, supostamente deixando as bases da cidade exatamente como elas ainda são hoje, além de prover festas ritualísticas e reformar o centro religioso único mais importante, a Casa do Sol, que é guarnecida com muito ouro e prata, além de compor mais espaços de rito, mudando seu nome para a atual Coricancha, ou Casa do Ouro, em Quechua. Passados então supostos 20 anos, Viracocha Inca retorna a Cusco, derrotado, sem poder algum perante seu filho. Ele cede oficialmente o lugar de governante e lhe dá um novo nome, simbolizando seu triunfo e grandeza: Pachacútec, o estremecedor de terras. Após sua coroação, Pachacútec faz uma expansão relâmpago, derrotando seus inimigos Chancas de uma vez, ampliando a base de poder Inca a vales mais distantes, como em Ollantaytambo e em Soras, mudando de direção e indo de encontro aos reinos Aymaras no altiplano, avançando sobre o reino de Cojal nos arredores de Titicaca, absorvendo povoações colônia desses povos na costa, avançando pelo altiplano com grande rapidez e eficiência, conquistando até o reino dos Chincha. Logo sobe rapidamente até o norte da Cajamarca, mas dessas conquistas muitas são imediatamente perdidas a rebeliões, com Pachacútec designando seu filho Tupac Yupanqui para liderar os exércitos de Cusco devido à velhice de próprio Pachacútec o atingir. Eles avançam aos Aymaras mais uma vez, enquanto Tupac retorna suas atenções ao norte, no caminho encarando os povos costeiros dos senhorios de Guarco, suas fortalezas, o senhorio Itma, onde hoje é Lima, além do grande Império Timo, que numa prolongada campanha Tupac Yupanqui o submete. É aqui onde supostamente ele se encontraria com mercadores em balsas e velas que viriam de ilhas distantes. Desse pequeno encontro, onde supostamente Tupac Yupanqui viajaria com eles por um ano, é o registro que temos acerca do encontro de polinésios e incas, podendo ter sim um pingo de verdade, já que por outras fontes é um consenso que ambas civilizações se encontraram realmente nessa época. Mas retornando às conquistas, Tupac Yupanqui é coroado Sapa Inca após suas conquistas ao norte, tendo chegado e fundado a cidade de Quito. Ele volta ao altiplano no Titicaca contra uma outra rebelião dos Aymara, aproveitando o embalo da expedição para avançar mais adiante, submetendo os povos atacamenhos e diaguitas do Atacama, indo mais além, mais e mais adentro, até alcançar os vales centrais chilenos, onde tenta submeter os nativos Picuncha e Mapuche. Já depois de muitos anos de conquista e reconquista com a morte de Tupac Yupanqui e a ascensão de Huayna Capac,
quem consegue relativamente estabilizar as coisas e manter quase todas as conquistas anteriores, os Incas tinham em suas mãos um gigantesco império que cobria grande parte dos Andes, além de regiões extremamente diversas, tendo acesso a lápis lazuli chilena, as especiarias e penas das aves exóticas da floresta amazônica, além de, claro, seus habituais recursos das montanhas. Mas como exatamente fizeram eles para conquistar um estado dessas proporções e diante de tantas rebeliões em pouco menos de um século, bicho? Como administrar e absorver tantas culturas? Bom, vamos ver agora os mecanismos e estruturas associados a tudo isso. Para entender os funcionamentos do Estado e sociedade Inca, devemos entender de forma muito mais ampla as sociedades andinas. O que marca nas relações sociais das culturas dos Andes é principalmente seu sistema de reciprocidade. Sem uma concepção monetária, a socioeconomia Inca e, no geral, andina funcionava à base de trocas e serviços diretos. Um senhor poderia mandar seus súditos construírem casas, estradas e armazéns, mas, em troca, era esperado do senhor que ele pudesse prover os ditos súditos com serviços como prover festas, com bebidas, comida, dar presentes como artigos de roupa e etc. A reciprocidade era extremamente importante e caso um senhor não pudesse retribuir o favor, ele não só seria mal visto, como poderia até perder seu status e credibilidade como líder. Por esse motivo, diz que Pachacútec, em suas primeiras conquistas, tinha de repartir os espólios de guerra com seus fiéis aliados, e se especula que o extermínio dos Chancas e expropriação de suas riquezas tenha servido de combustível para a expansão Inca, sustentando festas e grandiosos presentes aos súditos de Pachacútec. Os Incas exploraram esse sistema ao máximo, não só beirando como passando do limite, já que conforme o Estado crescia, as responsabilidades de reciprocidade iam aumentando, enquanto a vontade dos reinantes de realmente cumprir com essas promessas ia diminuindo. Por isso, conforme o tempo avançou, as imposições de Cusco para com os povos locais eram mais e mais autoritárias, de maneira a postergar ao máximo as responsabilidades individuais locais. Nesse sentido, ao final de suas conquistas, os Incas viviam num frágil equilíbrio entre seus dominados, mas talvez por meio das ameaças militares e uma lenta reestruturação social do sistema de reciprocidade, esse equilíbrio pôde se manter, ao menos até a chegada de um elemento estranho espanhol. Isso é corroborado com algumas ocasiões onde rebeliões eram apagadas e se designavam governadores para substituir os ditos senhores naturais rebeldes. Mas, fora isso, a reciprocidade era o princípio não só político, mas também econômico do mundo andino. Como eu disse, os Incas não tinham dinheiro, então, diferente dos sistemas de taxação contemporâneos na Europa, as rendas do Estado Inca consistiam basicamente de energia e trabalho braçal para a construção de estradas e edifícios, cultivo de terras, tecelagem de roupas, trabalhos metalúrgicos ou até serviços militares. Esses serviços se conhecem como a mita e eram a forma de reciprocidade que os cidadãos sob o domínio Inca tinham de prestar ao Estado em troca de serviços prestados pelo próprio Estado, como proteção, o uso das ditas estradas e edifícios, fora festas e objetos. Dentre os serviços prestados na mita, temos uma política que ficaria bem famosa com os Incas, as suas realocações populacionais. E, em bem verdade, esse sistema já era praticado pelas culturas anteriores aos Incas, mas seriam eles quem o colocariam em proporções verdadeiramente imperiais. A base dele era o chamado modelo de arquipélago, onde as comunidades andinas eram formadas à base de metrópoles e colônias, as quais ocupavam diferentes pisos ecológicos nas regiões habitadas, de forma a ampliar os recursos disponíveis pela comunidade como um todo. As Mitmac, ou colônias, eram enviadas para locais de 10 a 15 dias de distância no máximo, de forma que os laços mantidos entre a comunidade eram reforçados por senhorios locais ou mesmo estruturas estatais primitivas. O importante das Mitmac, no entanto, era a complementariedade e reciprocidade da comunidade, onde recursos de diferentes regiões poderiam ir e vir sem problemas. Os Incas tomaram esse modelo e o ampliaram 10 vezes em magnitude, trasladando populações para milhares de quilômetros de suas comunidades originais para poder fazer render terras improdutivas ou mesmo para agrupar pessoas especializadas em certas tarefas, como metalúrgicos, ourives, fazendeiros de milho e etc. Quanto às conquistas, bom, vejamos mais de perto esses sistemas e modos de viver aplicados na prática. Eu estou aqui próximo ao rio Urubamba. Velho, esse rio aqui, acredite se quiser, ele dá lá no Amazonas. Pois é,
a gente está pertinho aqui da Amazônia, na verdade, né? Como vocês podem reparar, essa folhagem aqui, bem densa, né? E isso é porque eu tô aqui em Águas Calientes, ou também conhecido como Machu Picchu Pueblo, praticamente na fronteira do que era o Império Inca. Para vocês verem que o Império Inca ele se expandiu bastante, e isso era uma característica principal dele, porque o Império aparentemente requeria constante expansão, já que pelo mencionado sistema de reciprocidade era necessário adquirir cada vez mais recursos, e daí então ir para regiões distantes com essa. Vamos seguir. Como o meu do passado falou, os incas em medidas bastante levianas se assemelhavam aos romanos quanto à sua necessidade expansiva para a sustentação, e isso se mostrou mais que verdadeiro nas primeiras fases da grande conquista por Pachacutic e Tupac Yupanqui. Em especial, o sistema de reciprocidade era o grande culpado disso, exigindo dos reinantes cada vez mais presentes e extravagâncias para seus súditos, que eram usados como mão de obra nos projetos arquitetônicos e, claro, nas guerras. Porém, a reciprocidade também está presente na própria guerra, além dos soldados. Um exemplo detalhado que temos disso é as conquistas de Tupac aos reinos Aymara. A política diplomática andina era bem simples. Apareça com um exército, mas mande presentes e regalias aos seus inimigos, os oferecendo vassalagem pela reciprocidade. Caso aceitassem, tudo lindo e maravilhoso. Mas, caso recusassem, pegando em armas, significava ou uma vassalagem imposta com grandes dívidas de reciprocidade ou a destruição total. E quando digo total, era total mesmo, com a matança de grupos inteiros, já que diferente de outros povos pelo mundo que muitas vezes escravizaram os dominados, os povos andinos não tinham essa prática, optando pela reciprocidade ou aniquilação mesmo completa de um grupo étnico. No caso do reino dos Koja, veio a luta e a vassalagem pesada, enquanto que no reino dos Chincha, a mera presença de um exército inca, somado claro aos presentes, foi suficiente para aceitarem a suzerania de reciprocidade vinda de Cusco, nos mostrando como as dinâmicas sociais adivinham em diferentes locais. Esse tipo de situação se repetia nessas primeiras conquistas, e como um exército não tinha motivos para ficar ali parado, fazendo nada, estabelecida a relação de reciprocidade, eles simplesmente vazavam em direção à próxima conquista, o que, claro, levou a uma expansão relâmpago. Mas muitas vezes a guerra não era tão fácil, no entanto, como foi o caso do senhorio de Guarco na costa central, e também seria com o senhorio de Timo. Devido às fortalezas e entre outros motivos, os incas tiveram dificuldades de vencer, e pior, devido ao sistema rotativo da mita, no caso de Guarco, os enviados aos exércitos deveriam retornar aos seus povoados de origem nos meses de verão para cultivar os seus campos, o que deu ampla oportunidade aos costenhos a reforçar suas defesas e também trabalhar em suas plantações. No final, eles deram a volta por cima, mas além da lealdade vinda da reciprocidade aceita, os incas tentavam fincar os seus domínios com a criação, sim, de estruturas militares e administrativas auxiliares. Eu já mencionei tanto, mas as famosas estradas, conhecidas como Capac Nam, foram um dos grandes elos integradores do estado, como uma enorme rede que interconectava até mesmo as partes mais distantes do império, como Quito e Chile, possuindo uma rede de abrigos coletivos e casas de suprimentos que se diz serem situados em intervalos de 20 km e serviam para os exércitos e também para viajantes, claro, coletivamente chamados de tampos. Fora eles, os incas também fomentaram a criação de fortificações pelas estradas, para proteger em locais estratégicos, conhecidas como pucaras, além de promoverem também povoamentos inteiros com intuitos administrativos locais onde eram construídos. Eram destes centros que haviam espécies de inspetores locais, mandados ali para os diferentes povoados dominados, a fim de averiguar as lealdades dos senhores locais, além de coletar dados como censos familiares para as futuras alocações da mita. Essa rede de estradas que ligava centros administrativos, povoados e também as pucaras era plenamente interconectada pelo serviço de chasquis, mensageiros especialmente treinados que percorriam todo o império, levando objetos e informações, criando uma articulada e dinâmica comunicação para o estado e seus habitantes. Mas embora tudo isso e a presença de sondagens militares após as grandes conquistas, em especial no governo de Huayna Capac, o nível de
integração inca sobre os seus dominados é assunto de debate entre os historiadores, com alguns chegando a afirmar que os incas não criaram nenhuma raiz forte com os povos conquistados, que se identificariam mais com seus núcleos do que com a ideia de um todo, usando a invasão espanhola e sua facilidade de conquista devido às divisões como um elemento comprovador dessa tese. Eu particularmente não concordo totalmente com essa afirmação, e embora as fontes em geral corroborem com um impacto relativamente leviano dos incas sobre seus dominados, eu acredito que pequenas influências como arquitetura, estrutura e leve legado cultural deixado seja por si só uma contribuição que a gente pode considerar significativa. Mas, enfim, de todo modo, a sociedade inca, como a gente pode ver, ela era complexa, formada por muitas partes menores que definitivamente não eram nada homogêneas. Mas, dito isso, podemos angariar alguns costumes e práticas que estiveram presentes não só nos incas, mas nas sociedades andinas como um todo. Vejamos um pouco disso mais aprofundadamente agora. A cultura das sociedades andinas ia muito além dos aspectos políticos e econômicos discutidos até então no vídeo. Sua cosmovisão, além de crenças e práticas, eram complexas e ao mesmo tempo fascinantes, tanto que eu nem sei direito por onde começar. Talvez uma boa questão que fica bem evidente, considerando um pouco que discutimos até então, seja o princípio da dualidade e complementariedade. A dualidade na visão andina era fundamental, não só em sua visão de mundo, como nas suas relações interpessoais, demonstrado claramente no modelo de reciprocidade. Essa divisão entre partes iguais, opostas mas complementares, se expressa de várias maneiras. Uma delas já vimos além da reciprocidade, sendo os 4 casais de irmãos do mito fundador dos incas, onde não só se tem o complemento e união da divisão por parte, 4, como também o elemento de fato dual, representado pelos 2 sexos. Essa visão complementar e sagrada da complementariedade dual também se manifestava em sua organização social, como perfeitamente ilustrado na divisão em 4 da cidade de Cusco, e, mais amplamente, a mesmíssima divisão para todo o estado, o que dava origem a como os próprios incas se reconheciam e chamavam o seu grande domínio, o Tawantinsuyo, ou Reino das 4 Regiões. No entanto, esse conceito de dualidade se manifesta de forma um tanto distinta na cosmovisão inca acerca do mundo e da natureza como um todo, já que eles enxergavam que o universo seria composto de 3 mundos, ou pachas. O Hanan Pacha, o mundo de cima, onde estavam escritas as regras da vida, os ciclos chuvosos e as pautas para cerimônias e cultos. Seria um mundo exterior, celestial, povoado pelas forças da natureza, os deuses como Inti, o Sol, sua esposa Kija, a Lua, Koilur, as estrelas, Yapa, as chuvas e tormentas, Koichi, o arco-íris e muitos outros. Depois teríamos o Ukupacha, o mundo de abaixo, onde germinam as sementes e crescem as raízes. Era um mundo interior, escuro e úmido, como o útero materno, vinculado à água com sua manifestação física, a famosa Mãe Terra, a Pachamama. Era aqui neste mundo que também habitavam os ancestrais, os mortos, que continuavam sua existência nesse pós-vida. Por fim, o encontro dual destes mundos opostos é onde se tem o terceiro mundo, o Kaipacha, é o aqui e o agora, onde os elementos da natureza se degladiam, misturam, relacionam, e onde a vida floresce. E claro, sendo onde nós, os seres humanos, habitamos. Para os incas, a existência desses mundos era tão clara como água, podendo os seres atravessarem entre os mundos, como no caso dos vivos, nós, no Kaipacha para o Ukupacha, o mundo dos mortos. Mas não só isso, haviam também animais e plantas que podiam fazer a ligação entre os mundos, como é o caso da cobra, que hoje é tão mal vista na sociedade moderna como perversa. No mundo andino, ela era na verdade o símbolo da dinâmica cíclica regenerativa da existência e das suas formas de espiral, em forma de rio, e eram animais que ligavam o mundo inferior com o Kaipacha. O Condor, animal parente do urubu, um ser muitas vezes mal visto também como carniceiro, tido como sujo e aproveitador, a cosmovisão andina não poderia ter um significado e importância tão diferente. O Condor simbolizava a paz, devido justamente a ele apenas consumir seres que já haviam terminado sua vida. Ele era um ser que ligava o mundo de cima, Hanan Pacha, com o mundo de abaixo, o Ukupacha.
e era bastante respeitado pelos incas, como se demonstra na presença do Templo do Cóndor em Machu Picchu, o que eu tive prazer de ver. Na verdade, as aves em geral tinham essa ligação entre o mundo de cima com os outros dois mundos, e os diferentes tipos de aves estavam ligados a diferentes entidades, como aves marinhas ao mar, corujas à noite e etc. Animais de extrema importância, principalmente para os incas também, eram os grandes felinos, como o jaguar e o puma, seres de grande poder, habitantes do Carpaccia, ligados aos outros dois mundos. O puma em especial era de grande apreço aos incas. Supostamente a própria cidade de Cusco teria sido modelada na forma de um puma. É dentre esses mundos que encontramos os deuses e suas associações no mundo andino, em especial Viracocha, o deus criador, além de, claro, o deus Sol Inti e sua complementar Kija, deusa da lua. Haviam muitos outros de grande importância, como os mencionados, mas, de maneira geral, as forças da natureza eram personificadas nesses deuses que constantemente necessitavam de atenção e respeito, exigindo rituais e muitas vezes sacrifícios, tanto animais como até humanos. O que se destaca para mim aqui é a associação dos deuses a metais como ouro e prata. O ouro era visto como um metal eterno, incorruptível, remanescente dos corpos celestes. Seu brilho era associado ao masculino e ao deus Sol. Similarmente, a prata estava associada ao feminino e ao deus da lua, ambos metais acreditando estarem diretamente ligados com o mundo de acima. E aqui é interessante até uma boa lição de economia, que, como discutimos, os incas, no geral, o mundo andino, não dava valor monetário a esses metais, porque não tinha dinheiro, além deles serem relativamente abundantes na região. Então, as pessoas viam esses metais e artigos feitos com ele como objetos de valor simplesmente porque estavam convencidas disso por conta de sua interpretação e visão cultural. Mas no mais, nesse assunto religioso, as populações andinas, assim como todos os povos, tinham também seus locais sagrados de grande poder. Estes centros religiosos eram conhecidos como huacas, podendo ser tanto templos de fato construídos sobre algum local sagrado, ou mesmo uma formação natural, adaptada ou não, como cavernas, rochas, fontes e etc. No imaginário inca, as huacas estavam todas conectadas por linhas invisíveis chamadas sequis, que surgiam de sua cidade, especificamente da Coricancha, onde ficava a Casa do Sol, o centro inca mais importante em termos religiosos. Nas huacas se realizavam todo tipo de cultos, como oferendas sacrificiais ou rituais com bonecos colocados em pequenas janelas no culto aos ancestrais. Se supõe ainda que muitas eram utilizadas para observações astronômicas, aspecto também muito intrigante da cosmovisão andina. Não temos tantas fontes sobre, mas se diz que a Via Láctea se designava como Mayu, ou o Rio Celestial, e diferentemente das culturas ocidentais onde se dá protagonismo a grupos de astros específicos, na cultura andina as constelações eram formadas pelas manchas escuras sobre o fundo claro da Via Láctea, identificando silhuetas de animais que viriam a esse rio cósmico tomar água, ofuscando o brilho das estrelas. Essas manchas eram conhecidas como Yanafuyu, ou nuvens escuras. Temos yamas, raposas ou pastores, sapos e cobras, entre muitas outras. Seu conhecimento dos astros ia muito além, no entanto, supostamente alinhando suas construções com suas latitudes, como se especula em Machu Picchu, além de serem hábeis mestres do uso do sol em diferentes estações, como é o caso das salas na Coricancha, que nos solstícios iluminavam secções específicas de salas por aberturas bem trabalhadas, ou mesmo novamente voltando a Machu Picchu, com sequências de janelinhas alinhadas também para os solstícios, com propósitos ritualísticos e também às vezes propósitos para saber a da colheita. Nesse sentido, um aspecto bem marcante dos incas mesmo é a sua impressionante arquitetura e engenhosidade. Seu sistema hidráulico funcional na agricultura e seu culto à estética com banheiros, fontes e quedas d'água, embora tenham vindo de influências andinas anteriores, como os Nazca e os Wari, é inegável que o que eles mesmos, os incas, produziram foi o ápice das técnicas andinas acumuladas por séculos. E isso se mostra em todos os lugares, como Cusco, nas Huacas, mas talvez tenha o seu grande apogeu mesmo demonstrado lindamente na cidade de Machu Picchu. As pedras e modos de construção diferiam nas posições sociais, mas todas muito bem trabalhadas. Por exemplo, poderíamos ter pedras pouco menos trabalhadas, rugosas para espaços de menor importância, enquanto do outro lado, pedaços de rocha esculpida perfeitamente cortadas e alinhadas para locais cerimoniais importantes. Pedras grandes e esculpidas não tão trabalhadas, mas bem armadas para proteção
e imposição são vistas em locais como Sacsayhuaman, uma fortaleza possivelmente utilizada como terras reais para famílias incas, ou mesmo as pedras bem esculpidas da fortaleza também de Ollantaytambo. As construções em geral eram largas, com grandes espaços e tetos feitos de palha ou folhagem seca das montanhas, tipicamente prezando por uma estética geométrica complementar consigo mesma e com a natureza. Nesse sentido, o modo de construção inca não era somente bem trabalhado esteticamente, mas ele também era prático. Seus pisos eram confeccionados de forma a absorver as águas das chuvas, utilizando de uma mistura de pequenas pedras com outros elementos. Além disso, seus edifícios eram muitas vezes erigidos com desníveis, também pensando para a sobrevivência deles a terremotos. A engenhosidade inca não parava por aí, principalmente pela conquista de povos no Equador. Os incas herdaram uma tradição de ourives e metalúrgicos, produzindo ligas metálicas para diferentes propósitos, como rituais, usos domésticos e, claro, guerras. Essas ligas eram bem específicas mesmo da região, misturando ouro, prata, cobre, chumbo, estanho e muitos outros metais. Sua engenhosidade também se demonstrava nas técnicas de plantio, como bem visto no sítio aqui de Morai. Aqui nós estamos em Morai, ou como o nome em Quechua é Muyuray, que significa círculos abaixo. Porque como a gente pode ver aqui, nós temos vários círculos, né, várias circunferências por aqui. E bem, aparentemente se diz pela arqueologia e pela historiografia atual que este lugar seria um lugar de experimentação dos incas, no quesito de tratar com diferentes tipos de plantas, certo? Mas não se sabe muito bem ao certo como que exatamente fazer isso. Mas uma coisa que a gente sabe é que quanto mais adentro dos anéis que você for, você muda, inclusive, até a temperatura, as condições, ou seja, cada anel ali você tem um microclima diferente. Então eles já fizeram isso dessa forma, né, para você conseguir produzir diferentes tipos de planta, né? Pegando esse gancho, podemos falar um pouco mais da agricultura andina, fora o que já vimos pelo vídeo da questão dos diferentes níveis ecológicos e usos da água e a arquitetura inteligente das terraças. O que temos é um número incrível de plantas domesticadas e utilizadas, como é o caso dos diferentes tipos de batatas, elemento indispensável na comida andina e hoje também tão indispensável para o mundo todo. Igualmente importante e diverso era o milho, usado não só como alimento, mas também era a base da bebida alcoólica muito importante nos rituais e modo de vida andino, a chicha. Outra planta de extrema importância é, claro, a coca, cujas folhas têm propriedades estimulantes e cauterizadoras de fadiga e dor, usada principalmente como energizadora e para melhorar o mal de altitude, em especial na forma de chá, mas também era comum se mastigar as suas folhas para esse propósito. O que não faltava também nesse cardápio todo aí eram fontes de proteína animal, como a carne de alpacas e lhamas, sendo típicas. Mas também extremamente comum e generalizado é a carne de cuy, ou como chamamos, porquinho da Índia. Sim, os caras comem, precisa sobreviver, né, velho? A mesa era complementada com condimentos típicos, como diferentes tipos de pimenta, ou ají, e sais regionais, como este aqui vindo das salinas de Maras. No mais, dentre os produtos vindos dos Andes, sua especialidade também se encontra na produção têxtil, em práticas de tecelagem antiguíssimas, que remontam muito antes dos Incas. A prática era elaborada e complexa, e eu tive a oportunidade de ver um pouco de perto como que seria o processo, que de forma bem simplificada, consta em pegar a lã dos camélidos, como alpacas, limpar com detergentes naturais, tingir com corantes feitos à base de diversos elementos da terra, para finalmente começar a tecer com um método bem elaborado que utilizava de ossos de animais como auxiliares e essas estruturas de madeira. As roupas nas sociedades andinas eram também muito importantes, claro, em que um tipo de vestimenta demonstra a posição e status daquele indivíduo na sociedade, sendo as roupas artigos de extremo valor, de tal forma que os incas empregavam mitas especializadas de tecelões de muitas partes do Tahuantinsuyo. Mas sem sombra de dúvida, a tecelagem também tinha um papel importante por ser a responsável pela produção dos famosos quipos. Como eu havia dito lá no início do vídeo, os incas e sociedades andinas não tinham sistema de escrita similares ao do Velho Mundo, mas isso não significa
significa que eles não tinham formas de condensar e passar informação sem ser por vias orais. Os quipos eram essa segunda via, tendo registros arqueológicos de seu uso muito antes dos incas, mas a sua fama ficaria associada, claro, ao Tahuantinsuyo. Os quipos eram essas sequências de cordas amarradas umas nas outras, utilizados para guardar informações como censos demográficos, mas também serviam para registrar deveres mita e histórias dos ancestrais. Os detalhes de como essas informações eram gravadas e interpretadas ainda nos fogem, e, em bem verdade, não conseguimos decifrá-los. Conseguimos extrair um pouco de como deveriam funcionar, como a presença de uma corda central, o sistema de numeração decimal e o uso de diferentes cores para distinguir as informações, mas infelizmente todos que sabiam como plenamente interpretar essas relíquias e, por sua vez, as informações de como fazer isso, estão mortos e perdidos há muitos séculos. E os segredos de como ler as informações guardadas talvez nunca cheguem aos nossos dias. Mas, para terminar essa parte cultural, ainda no quesito tradições e rituais, uma das práticas também emblemáticas dos incas e já praticada por seus antecessores andinos era a mumificação. Como vimos, as sociedades andinas acreditavam no pós-vida, em que os mortos iam para um longe abaixo, o Kupacha, e cada cultura tinha as suas práticas para como realmente preparar o morto, mas no geral ele era preparado com presentes e objetos pessoais para serem levados ao outro mundo, em especial caso a figura fosse um líder político, religioso, um governante. Nesse caso, as oferendas fortaleceriam a liderança do defunto e asseguravam a continuidade do grupo como um líder se transformando num ancestral eterno e divino. No caso dos incas, suas práticas envolviam deixar o morto em posição fetal, numa espécie de ciclo, um retorno ao nascimento para um renascer no pós-vida. Nesse sentido, o morto era visto na realidade como ainda vivo e desta forma mantinha todas suas posses e responsabilidades. A forma como isso era mantido e como a múmia era carregada e protegida era por meio de um grupo familiar do falecido, em especial as Ailus reais, ou chamadas panacas, eram quem cuidavam das terras e representavam o inca falecido, como aconteceu com Pachacútec e seu filho Tupac Yupanqui. Nestes casos, cada inca tinha sua própria panaca desde os tempos de Manco Capac, o que na verdade gerava grande atrito interno, já que supostamente os governantes, mesmo mortos, ainda conviviam com o atual Sapa Inca como co-reinantes, o que gerava grandes intrigas políticas internas e enorme influência política por parte das panacas. A comunicação com o morto era feita por meio de ritos especializados, onde se tomava substâncias alucinógenas e estimulantes, para finalmente conseguir saber o que é que o cara estava falando, supostamente, né? Mas, em resumo de todas essas informações, a sociedade inca, e mais amplamente andina, como eu falei, era complexa e muito interessante, com funcionamentos próprios muito distintos do que vemos de seus contemporâneos no Velho Mundo, mas, embora extremamente avançados em muitas áreas, com o Tahuantinsuyo sendo o estado de maior extensão de toda a América, a grandiosidade dos Inca teria o seu fim tão rápido quanto a sua ascensão. Nós estamos agora aqui em Ollantaytambo, uma cidade inca no meio do nada, praticamente, né? No meio de grandes vales, grandíssimas montanhas com rochas pontiagudas. Agora aqui, onde a gente está especificamente, é onde seria o Templo do Sol, mas acontece que esse Templo do Sol nunca foi terminado. Então o que a gente tem aqui são as ruínas de ruínas, né? Uma obra que nunca foi acabada, por conta justamente do elemento da Guerra Civil Inca, em que o último imperador, Huayna Capac, não nomeou seu sucessor, que levou a tudo aquilo que a gente vai discutir. Vamos seguir aqui. A queda do Tahuantinsuyo foi quase que premeditada, dadas as circunstâncias que viriam a acontecer, ou como a autora Maria Rotsvorovsky comenta em sua obra, tudo se confabulou contra os naturais dessas terras. Mas antes, vamos dar um passo para trás, nos recontextualizando com as conquistas de Tupac Yupanqui. Ele quem havia dominado até o Chile e avançado também em direção ao norte, trazendo o Tahuantinsuyo praticamente ao auge de sua extensão territorial. Nada poderia dar errado, tudo estava perfeito, até que seu tempo chega, sua morte e a ascensão de Huayna Capac.
Ele, diferente de seu pai e avô, não realizou grandes conquistas. Pelo contrário, ele teve de segurar as rédeas para evitar o colapso total do Tahuantinsuyo, em especial as regiões recém-conquistadas por Tupac, como o norte e o Chile, que se rebelaram logo de cara. No caso do Chile, os Incas não puderam manter seu domínio muito além do rio Maule, onde as ferozmente independentes culturas Mapuche e Picunche obtiveram sucesso em sua expulsão. Enquanto isso, Huayna Capac viraria suas intenções para o norte, mantendo uma larga e longa campanha contra vários povos equatorianos. No livro de Pedro Sarmiento e outras fontes, se tem notícia que, ao mesmo tempo, uma força de Chirihuanas vindos do Grande Chaco haviam entrado nos territórios dos Incas também, atacando Mapucara e massacrando seus defensores e trazendo caos aos arredores. Huayna Capac é forçado a enviar um de seus generais para lidar com essa força nativa, que possivelmente tenha sido a expedição do português Aleixo Garcia de 1524, mas é difícil dizer com certeza. Mas de todo modo, foi ao término de suas longas campanhas pelo norte que Huayna Capac soube da chegada de pessoas estranhas, barbadas, navegando em grandes casas de madeira e que haviam tido contato com povos da costa. Em 1526, Francisco Pizarro fazia uma pequena viagem de reconhecimento, ouvindo falar de lendas dos nativos na costa do Panamá e Colômbia, que mais adentro das montanhas havia um grande e rico império. Dessa expedição, os dominós já estavam caindo. Se diz que uma terrível peste se alastrava como um câncer pelos povos do norte e logo pela costa e pelas montanhas. Devido a questões administrativas, o Sapaíca teria ido a Quito, acabando por ser contaminado. Supõe-se que tenha sido uma epidemia de varíola e sarampo trazida certamente pelos espanhóis em seu breve contato. Huayna Capac não resistiria, morrendo em 1526. Como as práticas de sucessão andina já não eram exatamente premeditadas e sem uma nomeação muito clara, a guerra civil era inevitável nesse contexto. As panacas de Cusco deram apoio à ascensão do Inca Huasca, enquanto seu irmão Atahualpa se rebelava em contraposição em Quito, dizendo ele ser o verdadeiro reinante. Mas vamos discutir em detalhes essa guerra e a queda definitiva dos Incas num outro vídeo. Mas o resumo da ópera é que, pelo desgaste militar de ambos os lados, com uma vitória decisiva de Atahualpa capturando Huasca, é nesse cenário caótico de um estado já de bases não tão fortes que os espanhóis entram definitivamente em cena e o resto é história. Uma história vasta, rica e diversa. Culturas diferentes de tudo, com práticas que podem nos parecer alienígenas em meio a grandiosas vistas de variados pisos ecológicos. Isso é como podemos resumir a história dos Incas, e de forma mais geral, a história andina. Eu tive o grande prazer de este ano visitar esse maravilhoso país e não podia perder a oportunidade de poder gravar e ler sobre sua grande história. Embora eu seja talvez bem tendencioso para falar, só a presença de grandes museus de coleções riquíssimas em informações e de pleno respeito à sua história me fez refletir sobre como temos muito pouco disso no Brasil como um todo, em especial relativo às nossas raízes indígenas. A história está aí para ser relembrada, para entendermos o passado e pensar sobre o futuro. E eu espero poder ter cativado a explorar essa rica e vasta história da nossa América, que, portanto, é esquecida em favor de contos europeus. E com isso, eu acho que eu fico por aqui, agradecendo por poder ter visto de perto a história viva, de poder ter sido agraciado com tanto conhecimento, não só dos museus, como guias extremamente bem informados, e agradecer a você que assistiu esse vídeo. E eu peço só que você deixe um like e compartilhe o canal, que isso ajuda demais. É isso por hoje. Tchau, tchau.